Ok, pessoal, retornando aqui para mais uma aula da Igreja Batista Ágape de Campinas. Estamos então estudando a série Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. Já vimos então a definição de cosmovisão, que foi a aula 1. Aula 2, definimos e falamos sobre cosmovisão cristã, e esta, portanto, é a terceira aula, quando nós estaremos falando das implicações da cosmovisão na ética. Então vamos lá, esta é a terceira aula, implicação da cosmovisão na ética. Apenas retomando alguns pontos que são fundamentais para nós darmos continuidade dentro desta aula, retomando a questão do conceito de cosmovisão cristã. Vejam que agora, ficando bem simples aí, que a cosmovisão cristã é enxergar ou ler o mundo à luz da Bíblia, ou seja, é ver o mundo como Deus vê. Portanto, dentro deste conceito de cosmovisão cristã, nossa maneira de pensar, nossa maneira de analisar, a nossa maneira de ver, deverá ser, a partir do momento que nós temos uma experiência de salvação com Cristo, deverá ser pautado então na Palavra de Deus. Portanto, para nós vermos o mundo como Deus vê, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós devemos conhecer o nosso Deus real e verdadeiro. Esse gráfico, então, apenas retomando também a questão da cosmovisão de forma geral. Então, como a filosofia vê a cosmovisão, por exemplo, como que os homens pensam a cosmovisão de forma que não seja pautado na palavra de Deus. Então, a cosmovisão, de forma geral, é vista como sendo a visão particular de como ver a vida. Portanto, cada um de nós, dentro da filosofia, tem uma forma de ver, e isso deve ser respeitado. Muito bem, a minha forma particular de ver a vida estabelece valores. Então, eu vou ter os meus valores pautados na minha cosmovisão particular. E essa condição, então, de valores, de formação de valores, me leva a várias crenças que eu também as estabeleço como crenças dentro da minha maneira de ver, não cristã, como crenças verdadeiras. E isso então vai conduzir o meu comportamento. Isso então é cosmovisão dentro do que o homem natural pensa. Mas, retornando, aqui o nosso foco é cosmovisão cristã. Então vamos lá, dentro desse gráfico nós temos a visão bíblica de como ver a vida. Então a minha particularidade, ela perde a função. Se eu colocar a minha particularidade, eu vou então estar com um sério problema em relação à cosmovisão cristã. Então eu preciso de uma visão bíblica de como ver a vida. Ou seja, eu preciso ver a vida pautada nesses 4 pilares, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, quando eu olho para a Bíblia no todo, quando eu olho a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu entendo então esses pilares, que são então a criação, a queda, a redenção em Cristo e a consumação, que vai garantir então a nossa forma de ver a vida após a morte. Muito bem, a partir do momento que eu tenho a visão bíblica de como ver a vida, eu tenho valores estabelecidos. Então eu tenho os conceitos, os princípios, os estatutos, os mandamentos de Deus que formam valores cristãos, e eu vou ser pautado, eu vou ser guiado dentro desses valores. Então eu tenho crenças verdadeiras, crenças pautadas na palavra de Deus, ou seja, a verdade bíblica
está me conduzindo para que eu viva e veja a vida como Deus vê. Então eu vou estabelecer minhas crenças, e aí então tudo isso me conduzindo no meu viver diário, meu comportamento, que deixa de ser um comportamento mundano, que deixa de ser um comportamento pagão, para ser um comportamento cristão, cujo padrão maior, como nós vamos ver, é Cristo. Muito bem, agora podemos então entrar no conceito de ética. Vejam aí, ética do grego etikos, que significa modo de ser. Então a definição, o conceito é muito simples. A maneira de ser conduz o meu comportamento. A minha ética, na verdade, significa exatamente isso. Como eu vou proceder, como eu estou agindo em relação às decisões que eu tomo no meu dia a dia, com relação às minhas preferências, às minhas prioridades. Então eu estou agindo ou não com ética. Então ética é isso, é o modo de ser. A ética é a parte da filosofia que estuda o bem comum. Então ela, dentro da filosofia, é essa parte que vai cuidar do bem comum das pessoas. Então você vai ver que a ética não cristã, ela também tem princípios bons. Entretanto, nós vamos ver a ética dentro do pensamento cristão, dentro de uma cosmovisão cristã. Então, ainda aprofundando um pouquinho mais no conceito de ética. Ética é um hábito, um costume, um rito. Com o passar do tempo, passou a designar aquele conjunto de princípios ideais da conduta humana e as normas que devem regular os diversos membros de uma sociedade. Então aqui já aprofundando um pouquinho mais o conceito, essa questão de hábito, aquela maneira continuada de ser. Então, pautados em princípios, é um costume. Então nós temos o costume de agir, por exemplo, corretamente, de agir honestamente, de agir com integralidade. Então nós fazemos disso um rito. Então nós respeitamos os nossos pais. Eles tinham como padrão, por exemplo, o compromisso de falar algo e cumprir a sua palavra. Isso já é um princípio ético, ok? E com o passar do tempo, isso passou a designar aquele conjunto de princípios ideais. E esses princípios ideais, todos nós recebemos dos nossos pais. Então nós, mesmo antes de conhecer a Cristo, mesmo antes de conhecer os princípios e as normas do cristianismo, nós já tínhamos bons princípios, porque os nossos pais nos legaram esses princípios. Então são princípios ideais da conduta humana e nós passamos a agir de uma forma correta ou não. E as normas que devem regular os diversos membros de uma sociedade. Então uma sociedade sem ética é uma sociedade com certeza problemática. Então a ética é uma disciplina fundamental para que nós possamos então viver bem em sociedade, para que nós possamos ter condutas corretas dentro dessa sociedade. Mas a nossa intenção, repito, é enfatizar a ética dentro da cosmovisão cristã. Mas ainda, é o conjunto de valores, aqui então ampliando um pouquinho mais, o conjunto de valores pelo qual uma pessoa entende o que seja certo e errado e através disso toma decisões. Olha só, todos nós temos um conjunto de valores e cada vez que nós vamos tomar uma decisão que afete a nós próprios
ou afete o nosso semelhante, nós então vamos analisar. Então, o nosso conjunto de valores, nós vamos então fazer um checklist para ver se a decisão que nós vamos tomar, ela vai ter efeito positivo ou negativo. Então, esse conjunto de valores é fundamental. Eu estou estabelecendo a minha ética, eu estou pautando a minha ética nesse conjunto de valores. E quando eu parto para uma decisão, eu preciso partir pautado dentro de uma ética. Por isso que a ética cristã vai ser o nosso suporte para que nós então possamos tomar decisões dentro de um conjunto de valores cristãos, e aí nós estaremos seguros. Então vamos falar agora sobre grupos de alternativas éticas. Dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui, nós vamos falar apenas desses 3 grupos por questão do tempo também que nós temos. Então, dentro da ética nós temos a ética humanística, a ética naturalista e a ética religiosa. Vamos então ver cada uma delas. Dentro da ética humanística, nós temos aí um desdobramento em 3 pensamentos éticos. Então, a ética humanística vai nos conduzir ao hedonismo, ao utilitarismo ou ao existencialismo. Então vamos entender cada um desses pontos, ou cada ramificação da ética humanística. Ok? Então vejam lá, o homem é a medida de todas as coisas, como já dizia o filósofo Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Esse pensamento, ele é um pensamento humanista. Então, quando nós pensamos desta forma, nós já começamos a ter problemas com a nossa ética. Por quê? Porque se o homem é a medida de todas as coisas, ele pode tomar as decisões conforme aquilo que ele pensa e não conforme o que Deus pensa. Então vejam lá, o hedonismo, por exemplo, vai dizer o seguinte, que é certo o que é agradável, ou seja, o certo é aquilo que dá prazer. As decisões são tomadas conforme aquilo que lhe dá prazer. Hedonê, a deusa, uma deusa grega, era a representação encarnada de uma vida prazerosa. Então aqui já é um problema sério dentro da ética humanística. Então o hedonismo, quando você busca o prazer e você toma as decisões com base no seu sentimento de prazer, nessa filosofia de que você, o homem é a medida de todas as coisas e o prazer é que importa, a partir do momento que, por exemplo, no casamento eu não estou tendo o prazer que eu sempre almejei ter, então, pela ética hedonista, usando então essa ética humanística, eu posso romper o meu casamento e buscar um outro casamento para que eu obtenha o prazer tão desejado. Afinal de contas, o prazer é que importa nas minhas decisões. Então vejam que essas ramificações, elas são problemáticas dentro da sociedade que nós vivemos. O utilitarismo também. Para o utilitarismo, o certo é o que é o bem maior para o maior número de pessoas. O bem maior para o maior número de pessoas é o que é correto. Isto é, o certo é o que for útil para a maioria. Então, nós tomamos decisões com base no utilitarismo, agindo dessa forma. O que é melhor para o maior número de pessoas? É a decisão A? Então vamos para a decisão A.
Então, vejam esse exemplo do Holocausto que ocorreu na Segunda Guerra Mundial em 1945. Hitler, em seu livro Minha Luta, que ele escreveu em 1925, ele vai dizer o seguinte, que ele se refere aos alemães como as melhores espécies da humanidade. Então, vejam só, por causa desse pensamento, ele utiliza-se do utilitarismo e para os alemães a ideia da ética ali seria eliminar os judeus. Nessa ocasião, 6 milhões de judeus foram mortos. Foram terrivelmente mortos, como diz a história. Então, essa ramificação do humanismo, da ética humanística, é uma ramificação perigosa, porque as decisões vão ser tomadas com base naquilo que para a maioria pode ser o melhor. E aí então você vai tomar decisões erradas certamente. E dentro da ética humanística ainda nós temos a ética, essa ramificação existencialista. Então veja, essa ramificação, ela tende a focar na experiência do homem, na experiência da pessoa, abrindo a porta para o uso de drogas. Olha só que terrível. Por quê? Porque a pessoa quer buscar uma certa experiência e vai buscar isso. Então, na ética existencialista, se um jovem está voltado para o desejo de usar a droga, então essa experiência que importa, logo ele parte para o uso da droga, dizendo que foi uma decisão ética dentro da ramificação existencialista que faz parte do humanismo. Então vejam que é importante nós conhecermos isso, porque na próxima aula nós vamos falar a respeito da cosmovisão na família. Então nós precisamos saber disso, estudar isso, porque os nossos filhos, eles têm nas mãos deles muitas informações. Hoje, através das mídias e das redes sociais, eles buscam essas informações. E agora então a ética naturalista. Então veja lá, essa ética ela toma a natureza e a teoria da evolução como base. O certo, dentro dessa visão, é o natural. A natureza dá o padrão a ser seguido. Assim, os mais adaptados é que sobrevivem e os não adaptados tendem a desaparecer naturalmente. Então, é uma visão ética muito fria. Então, se a pessoa ela já não está mais adaptada, nós não criamos possibilidades para ela se adaptar. Nós deixamos que a natureza, a própria natureza, elimine. Isso acontece muitas vezes com os idosos. Famílias que não têm uma ética cristã, elas partem para essa ramificação naturalista e vão dizer o seguinte: bom, ele já não tem mais condições de viver, e partem para decisões e aquele membro da família sofre com isso. E ainda dentro da ética cristã, agora falando da ética cristã, nós vamos falar sobre o sistema de valores associado ao cristianismo. Então isso é ética cristã. E o que tira da Bíblia a sustentação teológica e filosófica dos seus preceitos. Mas essa ética cristã, como envolve mais a questão familiar também, nós trataremos dela com mais afinidade, portanto, no próximo domingo, que será então dentro da nossa quarta aula. Espero que essa série esteja sendo uma bênção para a sua vida, e se você não assistiu a primeira e a segunda aula, volte aí e assista, porque eu creio que
você pegando o conjunto da série será muito melhor em termos de conhecimento. Que Deus os abençoe.